né, poder compartilhar o pouco que nós sabemos aí a respeito do Evangelho, a respeito da doutrina e falar sobre o Cristo. É sempre uma alegria muito grande. E o tema de hoje, Evangelho no Lar, é um tema que já vinha me atiçando os sentimentos há um bom tempo. Então, eu decidi que em algum momento eu deveria preparar alguma coisa sobre esse assunto, principalmente porque eu tenho os meus próprios benefícios em função do culto no lar, do Evangelho, e muitas vezes, né, ao perguntar às pessoas, ou as pessoas me perguntarem sobre o Evangelho no lar, né, eu vejo que existem algumas dúvidas, eu vejo que existem alguns fatores que muitas vezes ocasionam no fato da pessoa não praticar esse ritual, né, como queiram chamar, e que traz tantas consequências positivas para as nossas vidas. Muitas vezes, né, muitos espíritas, inclusive, já estão dentro da doutrina há um bom tempo e às vezes mal sabem, né, mal compreendem do que se trata. E antes de eu iniciar, eu queria rapidamente só relembrar, alguns aqui já sabem, eu tenho 43 anos e sou nascido numa família católica. Aos 20 anos eu decidi me tornar espírita. Então eu comecei a frequentar, né, em Belo Horizonte, uma casa, até duas casas diferentes, em dias diferentes da semana, até o dia que eu me deparei com o Evangelho no Lar. E comecei a fazer o Evangelho no Lar, ou seja, há 23 anos atrás, e nunca mais eu parei. Nunca mais parei, naturalmente, porque você só tem benefícios, né? Os efeitos e as consequências são todas positivas para as nossas vidas. Aí eu comecei a namorar com a minha esposa, ela não era espírita também, se tornou espírita, nós nos casamos, levamos o Evangelho para nossa casa a partir do ano de 2009, tivemos a nossa primeira filha, a segunda, e hoje uma com 10, quase 11 e a outra com 8, né? É uma alegria muito grande tê-las conosco na mesa toda semana, participando ali do culto no lar. Tem dificuldades, aparecem empecilhos, né? Com crianças, principalmente quando elas estão pequenas, é bem complicado de mantê-las sentadas na mesa ali, né? Elas não entendem muito bem o sentido, mas quando elas começam a compreender do que se trata, né? Fica muito bom elas fazerem as perguntas, as dúvidas que elas têm e a gente discutir sobre os temas que são trazidos a cada semana. E só para fechar, a Maria, minha filha mais nova, né? Eu não me esqueço de uma ocasião que nós estávamos sentados e eu sempre trago para a mesa, eu eventualmente trago para a mesa também a Bíblia, né? Além dos livros espíritas, eu trago a Bíblia. E ela estava aprendendo a ler, começando a ler, e um dia a Bíblia não estava na mesa. E aí ela disse assim: pai, tá faltando um livro. Aquela coisa de criança, né? Metódica, que vê ali toda vez, tem sempre as mesmas coisas. Ah, Maria, tá faltando um livro. Qual livro? A Bíblia Salgada. Então, o nome que eu escolhi para essa nossa reflexão de hoje foi esse, né? O título é Tudo bem, não tem problema não. Vamos aqui no Evangelho no Lar.
e eu chamei de medicamento divino. E eu defini, né, 2 objetivos, 3 pontos aqui para nós hoje à noite. Definir o que é evangelho no lar, né, da melhor maneira e dentro da minha capacidade, da melhor maneira possível. Peço perdão pelos os gaps que se apresentarão. Apresentar particularidades, questões relacionadas e os benefícios da sua prática. E fazer uma breve conclusão ao final, tá? E eu poderia perguntar aqui, né? Quem de nós já faz o evangelho no lar? Eu gostaria de fazer essa pergunta e que todos levantassem a mão, mas eu acredito que não é a realidade, né? O que não é um problema também, né? O objetivo de hoje é justamente que se um que ainda não faz o evangelho no lar sair daqui e decidir fazer, eu já me sinto, né, realizado. Então a primeira reflexão que eu trago para todos nós é a seguinte: todos nós temos vidas corridas, né? Quando sai do Brasil com a vida agitada e corrida, chega nos Estados Unidos, vê que tudo pode piorar, né? Então, a correria do dia a dia, o momento, né, evolutivo do planeta que vivemos, né, as distrações enormes que fazem parte do nosso cotidiano. E aí eu pergunto, né, diariamente ou semanalmente, quanto tempo, né, nós dedicamos às nossas coisas, às coisas que nós julgamos prioritárias, às coisas que nós consideramos importantes e valiosas em nossa vida? Todo o tempo, né? Haja o que houver, tudo aquilo que nos dá prazer imediato, né, satisfação, nos traz, nos dá retorno material, financeiro. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Mas tem mais um trabalho, eu vou lá, né? Eu tenho que pagar as minhas contas, faz parte, né? Mas, e é por isso que eu parabenizo todas as vezes todos que estão aqui numa palestra que dura 1 hora, mais ou menos. E a reflexão se encerra nesta pergunta: quanto tempo temos nos dedicado ao Cristo e às questões do Espírito? Porque nós já sabemos, né? O Cristo veio e nos falou que o reino do meu Pai não é daqui, o reino é dos céus, o reino é do Espírito. E a resposta a essa pergunta, geralmente, né, nos leva a refletir que nos temos dedicado muito pouco, ou quase nada, ou nada, né, às questões do Espírito, ao Mestre Jesus. E por que essa reflexão? Porque, ao contrário do que muitas pessoas equivocadamente imaginam ser ou pensam a respeito do evangelho no lar, né? Se uma vez por semana, por 15 minutos que seja, você conseguir parar e fazer uma meditação, uma autorreflexão e uma oração, se aproximando, buscar o Cristo, já é um grande começo. Então, não precisa de muito tempo, né? Basta apenas se organizar e encaixar na nossa agenda semanal, uma vez, alguns poucos minutos, para que você plante essa semente dentro do seu lar e ela vai germinando. E de 15 você passa para 20, de 20 passa para 30, às vezes vai até bem mais do que isso, dependendo das pessoas que estão ali envolvidas e das discussões que vocês vão fazer, né, a respeito das coisas do Evangelho, da doutrina e do amor de Jesus e de Deus. Então eu inicio aqui nos lembrando, né, que Jesus
é o modelo e o guia. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec, né, questionou a espiritualidade, né, perguntando qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e a resposta foi curta, precisa: Jesus. Ah, mas eu não consigo ser Jesus. Ninguém consegue, né? Mas os ensinamentos e os exemplos que ele nos deixou, né, tem muita coisa ali que nós já conseguimos fazer. Por muito tempo, por 2000 anos, nós relutamos e nos recusamos a entender que ele é o modelo e o guia, mas nós fomos, né, buscando, e de encarnação para encarnação, nós viemos crescendo, nós viemos nos ajustando. E como sempre falamos aqui, né, estamos na nossa melhor versão atualmente. Estamos num momento decisivo. E eu arrisco dizer, né, que o simples fato de estarmos aqui nessa noite buscando esse tipo de conhecimento já é um bom sinal de que estamos no caminho certo. Então, Jesus é o modelo e o guia. E no livro Evangelho em Casa, de Emmanuel e Chico Xavier, né, logo na introdução, Emmanuel nos traz o seguinte: praticas cultos diversos em casa, de maneira imperceptível. Culto da limpeza, culto do pão, culto do carinho, da segurança, o culto do bem-estar. Tá certíssimo, não tá? Todos nós queremos um lar onde essas coisas e outras mais prevaleçam. Não é verdade? A higiene externa, entretanto, pode não incluir a pureza de pensamentos. Estômago farto nem sempre é conforto do espírito. Carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem ser amor. Segurança financeira não é fortaleza intrínseca. Bem-estar, muitas vezes, é provisória ilusão. E aí ele encerra: se abraçares realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles, porquanto com o Cristo a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo. A segurança e a harmonia é harmonia. A segurança é harmonia. O carinho é entendimento fraterno e o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Enfim, o que ele quer nos mostrar? Que não adianta que todas as questões externas e todas as questões aparentes, né, estejam em equilíbrio ou estejam a contento para nossa satisfação, se internamente, né, estamos vazios, se internamente estamos desestruturados. E o Evangelho no Lar, uma das ferramentas que podemos utilizar a nosso favor. Então, afinal, o que seria, como eu poderia definir o que é culto no lar? O culto cristão no lar, também conhecido como Evangelho no Lar, é uma prática devocional espírita que visa reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus Cristo, buscando paz, elevação espiritual e harmonização do lar. Então, quando você está ali sentado à mesa com os seus familiares, os seus entes queridos, seus amigos, né? O meu vizinho não tem como fazer na casa dele porque, né, é o único espírita da casa. Chama, convida para fazer com você, não tem problema, né? Então, quando você está sentado ali reunido, é em nome do Cristo, né?
E quando dois ou mais estiverem reunidos em nome do Cristo, ele estará ali presente. O que nós estamos fazendo, na verdade, é nada mais, nada menos que abrindo a porta para a entrada do Cristo em nossa casa. Então, o Cristo nos disse isso. Quando dois ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, quando nós nos reunimos para falar do Evangelho, né, para falar da doutrina espírita, ou que nem seja da doutrina espírita, mas para falar de amor, de coisas boas, de coisas que engrandecem o espírito, porque não é só a doutrina espírita que engrandece, que é capaz de engrandecer-nos o espírito, né? Nós estamos ali comungando a presença e o amor de Cristo dentro da nossa casa. Então, eu gosto sempre, na hora que eu estou preparando e iniciando o culto na minha casa, né? Eu sempre encerro falando: Jesus, entra aqui nesta casa e permaneça conosco. E como nós sabemos que se pedis, obtereis, não há dúvidas de que ele vem, entra e permanece. Então, como pode ser, ou como podemos negar a entrada do Cristo em nosso lar? Né? Quem não gostaria, quem não deseja que isso aconteça? Isso depende de nós. Num ato simples, né? No fato de apenas criarmos um hábito, porque temos hábitos variados, né? E este é mais um hábito saudável que podemos incluir nos nossos dias. E eu gosto sempre também, para quem me conhece, de trazer um pouco sobre os significados e a etimologia das palavras. A gente vai falando palavras, a gente usa diversas palavras com frequência e com determinada importância na nossa vida, sem ao menos termos a ideia de onde elas surgiram ou por que elas surgiram, né, ou qual o sentido que elas apresentam. E eu achei muito importante trazer para nós aqui hoje a etimologia, ou seja, a origem e o sentido da palavra igreja. Vem do grego, eclésia, e significa assembleia por convocação, assembleia de fiéis, né? Ou do latim eclésia, assembleia, reunião, igreja e etc. Nós crescemos ouvindo falar das igrejas, a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja X, a igreja Y, né? E no final das contas, por que o termo igreja? Porque uma simples reunião de pessoas é considerado uma igreja. Ao longo do tempo, nós fomos atribuindo o sentido da palavra igreja ao quê? Aos templos. E templo é uma coisa, igreja é outra. Dentro do templo estão reunidas as igrejas. Podem estar reunidas as igrejas, né? Aqui nós temos uma igreja, não necessariamente num templo, mas numa casa espírita. E quando nos reunimos para o evangelho no lar, o que você está fazendo ali é formando a sua igreja. O seu encontro com o mesmo objetivo, com uma finalidade em comum. Então, a igreja pode ser uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado instituído por Jesus Cristo. Pode ser o conjunto dos cristãos católicos, relacionado ao catolicismo. No sentido figurado, eu posso exemplificar como um grupo de pessoas que têm as mesmas aspirações, as mesmas ideias e a mesma doutrina. Por exemplo, João e Pedro rezam na mesma igreja. Eu
posso me referir à autoridade eclesiástica, o clero, né? Ou eu posso me referir ao edifício onde se reúnem os fiéis para exercer o seu culto, que eu chamei aqui também de templo. No entanto, desde os primeiros movimentos após a crucificação de Jesus, né, que nós consideramos como a igreja primitiva, nós sabemos, né, que Jesus caminhava e se reunia com os povos, com as pessoas e pregava. E Jesus deixou a instrução para os apóstolos para irem levar o evangelho, a boa nova. Né? E ao levar a boa nova às diversas regiões, aos diversos povos, de diferentes etnias e diferentes origens, começaram a se instalar as igrejas. Né? Porque naquelas igrejas as pessoas se reuniam para ouvir falar do evangelho e para ouvir falar do Cristo. Né? Então, o primeiro núcleo onde os apóstolos se organizaram e promoviam, né, benefícios, a caridade e o suporte aos necessitados, nós sabemos que é a Casa do Caminho. Mas observem que eles não chamavam aquilo de igreja, era a Casa do Caminho, porque ali foi onde tudo se iniciou. E a partir do momento que os apóstolos, né, e os discípulos começaram a se espalhar em diversas regiões, em diversas direções, eles chegavam nos lugares e pregavam. E a partir do momento que eles começavam a pregar, eles criavam simpatizantes. E muitos desses simpatizantes naquela região faziam o quê? Convidavam por hospitalidade para que aqueles, né, pregadores viessem até as suas casas. E acabava que, por tradição, naquela região, na casa do fulano ou do beltrano, as pessoas se reuniam para falar do evangelho. E ali começaram a nascer as igrejas. Né? A igreja dos Efésios, dos Coríntios, dos Tessalonicenses, e por aí vai. Percebem como há um sentido nisso? E hoje nós nos reunimos aqui e podemos também formar a nossa igreja dentro de casa. E fazer o que ali? Falar das mesmas coisas que se falavam há 2000 anos atrás. E quando eu falo das igrejas, né, vale a pena a gente lembrar aqui, então, que no início eram reuniões familiares. A prática de se reunir em família para orar e estudar as Escrituras era comum entre os primeiros cristãos. Essa prática era vista como uma forma de fortalecer a fé e a união familiar. União familiar. Quem não quer união familiar? Né? Já é difícil sem a união, não é verdade? Então, é algo a se buscar, é algo a se cultivar. Cristãos em Roma, né, em lugares onde a perseguição era muito grande e muito rígida, né, se reuniam inclusive nas catacumbas. Durante os períodos da perseguição aos cristãos, as catacumbas serviam como local de refúgio e também para a realização de cultos religiosos. As famílias se reuniam nesses locais para celebrar a fé e manter viva a chama do cristianismo. Quando a perseguição se acentuou, as casas já não eram mais seguras para se reunirem. Então eles tinham que arrumar uma forma de se encontrarem para não perderem aquela tradição. E o próprio evangelho, nos evangelhos, né, os ensinamentos de Jesus nos mostram, né, a sua orientação nesse sentido. Durante sua missão na Terra, Jesus frequentemente reunia-se com seus discípulos e seguidores para ensinar-lhes sobre o reino de Deus. Ele os incentivava à oração, ao estudo das Escrituras e à prática do amor ao próximo.
As primeiras comunidades cristãs se reuniam nas casas para orar, cantar hinos, ler as escrituras e compartilhar suas experiências de fé. Está em Atos e na carta de Paulo aos Romanos. Então, quando os apóstolos saíram para levar o evangelho de Jesus em todas as direções e a todas as pessoas, chegavam nas cidades e pregavam. Os simpatizantes abriam suas casas para oferecer hospitalidade e as pregações, reuniões e cultos acabavam acontecendo ali, com as pessoas comuns interessadas na Boa Nova e no Cristo. Ali já tínhamos a semente das igrejas que foram fundadas, muitas famosas e citadas pelas cartas de Paulo. E é muito interessante, em várias obras, né? Paulo Estevão, Inácio de Antioquia, né? Quando nós vemos os relatos de algumas dessas reuniões, né? Porque uma coisa é nós nos reunirmos, outra coisa é reunir-se Pedro, Tiago, João, né, Paulo, e fazerem uma palestra ali. Então, os relatos que essas obras trazem, né, e Inácio de Antioquia, então, é maravilhoso quando eles estão fazendo determinados cultos em Antioquia, na igreja de Antioquia, e ao final, né, vem manifestações mediúnicas, né, mas quem se manifestava era ali Maria, era João, né? Então, assim, inclusive visualmente, né? Por inspiração de quem estava falando. Então, podemos ter certeza que quando estamos dentro da nossa casa orando e cultivando o evangelho, tem muitos bons espíritos protetores ali, tomando conta de nós, intuindo, acalmando, higienizando, orientando, inclusive, os espíritos menos evoluídos ou mais ignorantes que estejam nos acompanhando. Então, quando eu tenho ali, às vezes, um dia conturbado, né, ou a minha casa ali começa a ter uma certa, né, um certo desequilíbrio, você pode ter certeza que eu estou trazendo lá para dentro companheiros que estão influenciando nesses resultados. Aí ele fica ali, né, a semana inteira te espetando, te alfinetando, te enervando, te irritando, brigando com a esposa, com o marido, com os filhos, gritando, né? Aí chega no dia do culto lá, senta na mesa, todo mundo senta, ele é obrigado a ouvir você falando de Jesus, do amor, do perdão, da caridade. Ah, mas ele é bem resistente, ele é teimoso. Mas uma hora, água mole em pedra dura, né? E os efeitos vão se espalhando. Não é só dentro da sua casa. É com o vizinho que você ali às vezes não tem uma relação das melhores, né? É com uma visita que chega inesperada ali, que está precisando às vezes ouvir alguma coisa também que possa auxiliá-la. E por aí vai. E eu costumo, né, dizer aqui o seguinte: eu adoro a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é parte da nossa história e da nossa vida. Ah, mas eu não tenho paciência para a Bíblia. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Pouca gente entende, isso é super natural. Mas por muitos anos, tudo aquilo que a gente lia na Bíblia e não conseguia entender bem, né, começou a ser solucionado com a chegada da doutrina espírita e dos ensinamentos dos espíritos. Porque quando eu pego o conteúdo da Bíblia, quando eu pego o conteúdo do livro dos espíritos, né, que eu chamo aqui de o Manual da Felicidade, a Bíblia era livro de cabeceira de todo mundo, da maioria das pessoas. Hoje, além da Bíblia, você tem que pôr junto ali o livro dos Espíritos.
a mescla, o mix perfeito do que interessa para nós nesse momento, que está na Bíblia, no Evangelho, mais o ensinamento dos Espíritos, né, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma estrutura tão fantástica que envolve trechos das Escrituras, raras vezes os mais complexos de se entender, geralmente os mais simples. Mas mesmo para quem não entende, né, vem ali depois o relato, o comentário e as instruções dos Espíritos sobre cada um daqueles trechos. Então, quando você estuda no Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ler ali um monte de coisas e aí no final você vai estar com a cabeça em parafusos, aí vem assim, instruções dos Espíritos. Aí ele fala assim, 2 mais 2 são 4. E aí você, olha, era isso que estava querendo dizer? Aquele monte de palavra difícil, né? É apenas isso. Os Espíritos vêm para clarear nossa mente, para esclarecer. Então, essa é a base. Essa é a base do Evangelho no Lar, na minha opinião. Tá bom? Vale lembrar, né, que a maior parte de tudo que eu estou trazendo aqui hoje é baseado na minha experiência pessoal. Não é o manual, não é a verdade, não é a única forma de se fazer, né? Então vamos lá. Eu quero realizar o culto no lar. Escolha um dia e horário fixo. É importante estabelecer uma rotina para a prática do culto, a fim de facilitar a participação de todos os membros da família. Então, além da organização de todos que participarão, né? Mesmo que você não acredite, você tem que também considerar que os espíritos, lá no plano espiritual, estão se planejando e se programando para estarem ali com você naquele momento. Então a gente não pode ser egoísta o suficiente para falar assim, vou fazer o culto no dia e na hora que eu quiser. E os espíritos que venham, a minha mercê. Não dá. Não funciona dessa forma. A espiritualidade está visitando diariamente. Já pensaram na trabalheira que nós damos para os espíritos? Nós damos trabalho demais para os espíritos, gente. O espírito está do lado de lá, pagando as dívidas que eles têm, protegendo e intuindo a gente. Então, se você quer contar com o apoio, com o suporte, né, com as boas vibrações da espiritualidade, vem espíritos ali que vão se comprometer no dia e horário que você escolheu para o seu culto no lar. E acreditem, muitas vezes, no dia que eu estou bem leve, assim, que tive um dia não muito conturbado, eu até sinto a presença deles ali, eu sinto a hora que eles estão chegando. Você sente cheiros, né? Você sente uma leveza dentro do seu coração, né? Então, assim, é importante um dia e horário fixo para que você possa se comprometer a realizar o culto todas as semanas. E essa é uma das desculpas, né? Que nós vamos falar das desculpas lá no final. Quais são as desculpas para não fazer, né? Vamos chegar lá. Prepare o ambiente. Organize um espaço tranquilo e limpo para a realização do seu culto, com jarro ou garrafa d'água a ser fluidificada. Onde se compra água fluidificada? Não existe. Mas no culto no lar você vai ganhar água fluidificada de graça. Tem preço? Não tem preço, né? E se possível, eu gosto de colocar na minha mesa um vaso de flores, uma orquídea, alguma coisa ali para harmonizar. Acho que fica bonitinho ali, os espíritos devem gostar também. Pode-se ainda colocar uma música para suavizar o ambiente momentos antes. 10, 15 minutos antes do meu horário, tá?
diga-se de passagem, todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, eu ligo uma música. E adivinhem, música gospel, evangélica, tem problema nenhum. Tem umas maravilhosas que servem justamente para nos inspirar e nos deixar mais calmos. Né? Pode ser música espírita, pode ser o que você quiser, desde que não seja um heavy metal. Né? Heavy metal, que eu também gosto em alguns momentos, não é compatível, não é o ideal para o dia do culto no lar. Tá bom? Então, dia e horários fixos, preparação do ambiente. Vamos iniciar o culto. Na minha casa, primeira dificuldade é botar todo mundo, as crianças, calado e quieta na mesa. Mas eu consigo. Vamos, é hora do culto, né? Os espíritos estão chegando, os anjinhos estão chegando, você pode usar a palavra que você quiser. Faça uma oração simples e sincera, pedindo a proteção e a orientação dos espíritos de luz. Quem aqui acha que não sabe orar? Pode levantar a mão. Quem acha que não sabe orar ou não consegue orar? É melhor levantar, porque no final eu vou falar, então você faz a oração. Entendeu? Apresente-se. Né? Apesar de parecer coisa de outro mundo, oração é simples. Oração não é decorada. Oração vem do fundo do seu coração e você fala aquilo que está sentindo. E o que você disser, Deus, a espiritualidade, Jesus Cristo vão lhe ouvir. E por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui? Tá? Porque eu descobri que eu não sabia rezar até eu começar a fazer culto no lar. Não sabia rezar. Sabia falar o Pai Nosso. Né? E depois que você aprende a orar, até o Pai Nosso que você faz fica diferente. Porque ele começa a fazer sentido. Né? Você fala as palavras com sentimento, com intensidade, né? Com devoção, sem simplesmente estar repetindo da boca para fora. Então, depois que eu comecei a fazer o culto no lar, eu tinha um dirigente espírita na casa que eu frequentava em Belo Horizonte, e um dia ele me fez essa pergunta: você sabe orar? Você sabe rezar? E ele foi, e eu achava que sabia, né? E ele foi me mostrando formas de orar. E ele foi me mostrando que a oração pode ter 15 segundos, como pode ter 2, 3, 5 minutos, não importa. Desde que seja sincera, desde que seja uma coisa falada com simplicidade e com propriedade, né? Porque quando alguém aqui nesse salão, aqui na frente, ou a Marisa, né, toma para si a responsabilidade de fazer a oração, a pessoa tem que ter noção dessa responsabilidade. Porque ela não está orando só por ela está orando, ela está conduzindo a oração. Né? Então a oração é muito importante que todos nós pratiquemos, treinemos. Né? Vocês vão se lembrar que todas as vezes que vocês estiveram num grupo em que seria feita uma oração e alguém perguntou: quem quer fazer a oração? Ninguém, você não levantou a mão. Ninguém levanta a mão. Lá no fundo você pensa assim: eu vou pagar esse mico? Como pode, né? Como pode orar ser pagação de mico? Não tem como. Ah, mas ela fala tudo atabalhoado, estabanado. Não tem problema. Foi sincero, foi com o coração. E chegou aonde devia chegar, que é nos planos mais altos. Então, fazemos uma oração. E aí no livro Evangelho em Casa, né, que eu trouxe ali na introdução de Emmanuel, ele dá algumas sugestões, e aí ele traz essa prece inicial para nós. Senhor Jesus, olha só a quem eu estou me dirigindo.
Senhor Jesus. Quando Deus não é colocado no centro de nossa vida, perdemos o rumo. Quais viajores que se distanciam da luz, caindo nas trevas. E és entre nós, Senhor, a imagem mais fiel do Pai que nos criou. Para nos reunires a Ele, concede-nos assim a força de percorrê-lo. Inspira-nos a compreensão de Tua palavra, porquanto sabemos que o reino de Deus, como felicidade eterna, há de começar em nós mesmos. Guia-nos, Mestre, e ajuda-nos a entender-te à vontade. Assim seja. Não é Pai Nosso, né? Então, eu faço a prece inicial e inicio com a leitura do Evangelho. Escolha um trecho do Evangelho de acordo com o interesse da família e faça a leitura em voz alta, destacado de vermelho ali. Ou inicie o Evangelho segundo o Espiritismo e siga cada página do início ao fim. Não tem regra. Não tem regra. Muitas vezes, quando você abre aleatoriamente, você vai ver que a mensagem parece que foi escolhida a dedo para você naquele dia. Não é coincidência. Não existe coincidência. Né? Então, nesses 20 e poucos anos fazendo evangelho, eu já devo ter lido o evangelho sei lá quantas vezes. No início, por um tempo eu fazia aleatório, depois eu começava do início e ia seguindo. Né? Não tem problema, vai sair sempre alguma coisa muito boa para o seu coração ali. Faça a leitura em voz alta. Por quê? Quando eu comecei a fazer o evangelho na minha casa, aos 20 anos, minha mãe era católica e só se tornou espírita uns 2 anos mais tarde. Nunca que ela ia fazer evangelho no lar comigo, né? Ainda mais que eu fazia, acho que 7h30 da manhã. Eu acordava, preparava, fazia e ia trabalhar. Quem vai acordar para fazer evangelho? Quem é louco, né? Ainda mais não sendo espírita, né? E a leitura em voz alta é justamente para que tem duas razões na minha opinião. A primeira delas é que para que você se ouça. Porque muitas vezes quando você lê em voz baixa, você se perde em uma frase ou outra ali e não capta tudo que você poderia captar. E a segunda razão é que os espíritos que estão ali precisam ouvir. E se você lê em voz baixa, não tem como. Então, quando eu fazia o evangelho ali sozinho, e eu fiz isso por muito tempo, viu, gente? Acordava, botava a aguinha, abria e tal, ficava ali lendo em voz alta, igual um louco. Quem passasse e olhasse, falasse, tá doido, tá variando, né? E não é só a leitura em voz alta, não. Comentava também em voz alta. Então hoje vocês podem ver que nós estamos falando da passagem tal, Jesus ensina ali, que não sei o que e tal, como se eu estivesse falando mesmo para os espíritos, que eu sabia que estavam ali. E eles estão ali. Hoje eu falo para os encarnados e para os desencarnados na minha casa. Né? Os espíritos desencarnados, felizmente, nunca quiseram comentar. Mas os encarnados comentam e a gente discute. Tá? Compartilhe depois da leitura as reflexões e aprendizados sobre o trecho lido, buscando aplicar os ensinamentos de Jesus na vida cotidiana. Então você traz, e isso é lindo e é ótimo, principalmente para as crianças, né? Porque vem um exemplo ali que fala da compaixão, fala do perdão, fala do egoísmo, né? Então você chega e fala assim, olha, né, tá vendo? Aqueles momentos que acontecem isso ou aquilo, nós precisamos perdoar, nós precisamos entender, muitas vezes a pessoa não está preparada ainda para agir da forma correta, né? Então, você faz essa reflexão e comenta, né? Trazendo os ensinamentos para situações do cotidiano. Lembre-se, há espíritos ouvindo suas explicações e comentários. Cuidado,
Muitas vezes o que você vai explicar e comentar é o contrário do que você faz. E isso é um problema. Porque o Espírito vai olhar e vai falar, bonitinho, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Vamos lá. E aí, de acordo com a orientação básica do passo a passo, né? Você já está pronto para encerrar, teoricamente. Eu gosto de fazer mais algumas leituras acessórias, né? Então, tem várias obras, principalmente do Emmanuel, Fonte Viva, Pão Nosso, que eu sempre leio um capítulo também depois da leitura do Evangelho. E aí, tome comentário, tome reflexão. E as minhas filhas, né, também, a partir do momento que começaram a ler e querer participar mais, também fazem as suas leituras, né? Então, na minha casa tem uma Bíblia para crianças. Essa é da Maria. A Maria já separa lá. Hoje eu vou ler, pai, sobre Daniel na Cova dos Leões. Tá bom, Maria, pode ler, né? A Bíblia é salgada, né? E a Catarina lê um outro livrinho também, que é uma coletânea extraída de obras do Emmanuel, né? Que é um livrinho que se chama Sempre Melhor. Então, além delas exercitarem a leitura em português ali, que é muito bom, elas também estão participando e elas se sentem importantes participando dessa forma. E então, feitas as leituras, as discussões, os comentários, explicações, a gente vai para o encerramento. E, novamente, oração simples, uma oração de agradecimento, pedindo bênçãos para a sua família e para o mundo. Acabou. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Entra e permanece nessa casa e que essas boas vibrações dessa noite se espalhem por todos os lares que necessitam, principalmente. Peça pela fluidificação da água, pela limpeza da sua casa e assim por diante. E vem os benefícios. Fortalecimento dos laços familiares. Pois através da leitura e do estudo do Evangelho, os membros da família se aproximam e desenvolvem valores como o amor, a compreensão e o perdão. Um outro benefício muito grande, cultivo, né, ou cultivação da paz interior, porque a prática do Evangelho no lar promove um ambiente de paz e serenidade, ajudando a lidar com os desafios da vida cotidiana. Naquele momento ali, todos estão juntos, todos estão compartilhando as alegrias, as tristezas, né? Pode ser o dia em que se perdeu um ente querido, né? Ou um amigo está passando por uma situação difícil, e aí você vai aproveitar ali para incluir nas suas orações e estender os benefícios a essas pessoas, né? Olha, hoje desencarnou a vovó, vamos orar para que ela faça uma passagem tranquila, tal, por aí. O benefício da elevação espiritual. O estudo dos ensinamentos do Cristo e a prece em conjunto contribuem para o crescimento espiritual da família. Né? Novamente lembrando, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. O benefício da abertura para a espiritualidade. O culto cristão no lar pode ser um portal para o desenvolvimento da mediunidade e da percepção espiritual. Então, muitas vezes, né, ali você já vai conseguir perceber as suas sensações, as suas percepções a respeito até do plano espiritual e até de uma mediunidade que você traz ali com você que precisa ser orientada e trabalhada, né? Para te beneficiar e para te mergulhar de vez, né? Nessa missão, nessa tarefa que talvez você tenha solicitado na sua encarnação atual. Não é verdade?
consolo e auxílio em momentos difíceis. A prática oferece força e esperança para lidar com problemas e desafios da vida. E o bônus, né? A água fluidificada. Então aquela jarra, percebam, né? Antes e depois, estão vendo a diferença? Estão vendo a diferença? Né? Só dá para sentir a diferença, ver a diferença. Eu até acho que tem gente que veja, né? Eu não vejo. Mas então, você coloca aquela jarra de água que foi magnetizada e fluidificada pela espiritualidade amiga, superior, né? E você vai carregar aquela água durante toda a semana, tomando um pouquinho todo dia, até chegar no outro dia do culto, na semana seguinte, onde você reabastece o seu tanque ali. E acreditem, né? Há um poder enorme e uma força enorme na fluidificação da sua água. Divaldo fala muito disso, Haroldo fala muito disso, né? Da importância do hábito da água fluidificada. E certa vez o Haroldo até, achei muito legal ele se referindo a isso, falou o seguinte: o hábito da água fluidificada cria como se fosse um ponto luminoso no seu lar, para inclusive orientar a espiritualidade a saber que naquele lar ali tem o evangelho sendo praticado. No meu caso, é à noite. No seu caso, é de dia. Você vai pedir proteção e suporte para o resto do dia. Se for à noite, você vai pedir para uma noite de descanso e tranquilidade de todas as pessoas naquela casa. Mas há imprevistos, há barreiras, né? E é interessantíssimo como no início, anotem, quem for começar a fazer culto no lar, anota, vai lembrar do Rafael. Vai ter vizinho tocando a campainha. Vai ter vizinho ligando o som alto, daquele que não dá nem para você ouvir o que você está falando quando você está lendo, né? Vai ter vizinho batendo para falar, fofocar do outro vizinho. Vai ter visita chegando na hora do culto. E aí o que você vai fazer? Seja bem-vindo, meu amigo. Entre, nós vamos iniciar o culto. Você está convidado para sentar conosco à mesa. Ah, mas eu não gosto dessas coisas. Então você espera um pouquinho, que daqui a pouco a gente pode dar continuidade no que você veio fazer aqui. Ah, tem visita em casa passando uma temporada. A sogra vem do Brasil, né? Ah, eu vim fazer uma breve visita, 30 dias. Né? E aí eu vou abrir aqui um parênteses do poder que o culto tem sobre as pessoas que estão ali ao seu lado. Você começa sozinho, daqui a pouco, né? Alguém ali que não está sentado na mesa, mas está lá dentro do quarto fingindo que está dormindo e ouvindo o que você está falando. Aí levanta mais cedo, vem participar. Posso sentar? Pode. Né? Aí tem um que não gosta de espiritismo, tem medo de espírito, aí daí a pouco ele está assim, hoje eu vou sentar aqui com você, né? Aí tem aquele católico fervoroso, né? Que na hora que vai começar o culto sai, finge que tem que ir comprar pão na padaria e tal, para não sentar com você e não falar que não quer sentar, mas no final a magnetização vai puxando todo mundo. E você vai vendo que vai se transformando nas pessoas esse interesse por fazer parte daquele momento, né? Eu tenho um caso muito interessante. Quando a minha primeira filha nasceu, todos os dias, ela era bebê, ela tinha meses, todos os dias, quando a gente ia fazer o culto no lar de manhã, pela manhã, ela arrumava um choro daqueles que não tinha como não sair da mesa para acudir. E era toda semana.
Toda semana. E aí a gente revezava, eu falava, Raquel, vai lá cuidar, que eu vou fazendo o culto aqui, mas não vamos deixar de fazer não, e tal. E uma vez, no centro espírita, eu fui e perguntei para um senhor, falei para ele que isso acontecia, e aí, né, eu estava já mais ou menos esperando uma resposta, e ele me disse o seguinte: mas tem caridade maior do que você ir ficar com um filho e acudir enquanto ele está chorando? Então, se você precisar deixar o culto para acudir sua criança, você já está fazendo o culto, né? Então, foi um ensinamento muito grande para mim. Então, o telefone toca, chega mensagem, a campainha toca, e tem aquelas emergências. Sabe aquelas emergências que a gente não tem nada que pode fazer para resolver o problema? Mas você quer ir lá. Não, eu tenho que ir lá, né? E são justamente essas emergências que estão sinalizando para você. Concentre na sua oração e vibre pela emergência, que talvez você está fazendo muito mais do que indo lá, pessoalmente. É o que a gente pensa muitas vezes quando vem para cá para uma tarefa. A gente às vezes tá numa tarefa aqui na casa e tem que confiar na espiritualidade, né? Então eu entro aqui, coloco meu celular no silencioso, virado para baixo ali, e assim, seja o que Deus quiser. Quando acaba, a febre da minha filha, antes de eu vir para cá, já tá passando, já dormiu, já não tem dor mais e por aí vai. Por quê? Porque nós estamos sendo cuidados o tempo inteiro, gente. E nós temos que confiar nisso. Então, como eu falei, né, algumas sugestões, eu uso o Evangelho, segundo o Espiritismo, tenho a Bíblia ali sempre, porque às vezes tem uma passagem que se envolve ali na leitura do Evangelho e que eu gosto de buscar na Bíblia para ver um pouco mais em que situação que aquilo estava acontecendo. E como eu disse, as leituras acessórias, né? Então aqui eu trouxe Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, do Chico e do Emmanuel, e esse que eu falei para vocês, que é o Sempre Melhor. É um livrinho bem pequenininho de bolso. Ah, mas eu quero usar outros. Sem problema. Não tem problema. As mensagens que a gente tem aqui na Casa Espírita, em outras casas espíritas, eu tenho um bolo aqui dentro de um dos livros que de vez em quando eu puxo aleatório ali, leio mais uma para complementar, e sempre, acreditem, coincidentemente sai sempre alguma coisa para me dar assim, ó, no meio da lata, né? E agora, para a gente caminhar para o final e a nossa conclusão, desculpas comuns para não se fazer o culto no lar. Não tem tempo. Sou ocupado demais. Vida corrida. Quem não, né? Você e mais 8 bilhões de pessoas no planeta. Não dá, não tem ninguém para fazer comigo. Vou fazer sozinho? Vai, faz sozinho. Começa sozinho, lê em voz alta. Daí a pouco tá chegando gente para fazer com você. Nunca consigo uma data e horário fixo. Fiz essa semana, falei a outra, falei mais uma, aí larguei pra lá, né? Não sei como fazer o culto agora, já sabe. Não sei rezar. Tem preguiça. Essa é de doer, né? Nossa, eu tenho preguiça demais. Pra que eu vou falar de Jesus, de amor, de caridade, de compaixão? Pra quê? Né? Não, vou dormir, vou pra praia. Melhor, né? Tem medo de espírito. Você tá doido? Vou trazer espírito para dentro da minha casa? Mal sabe você que lá já tá cheio deles. Como se diz, né? Tradicionalmente tem que ter medo é dos vivos, dos encarnados, né? Dos encarnados, porque os espíritos estão vivos também. Meu marido ou minha esposa não gosta que eu mexa com esse negócio de espiritismo, né? Gente, é daí pra lá. Tem
muitas outras, né? Tem muitas outras. Então, assim, é levantar e agir. Lembrem do que eu falei. Vai ter barreira, vai ter empecilho. Vocês vão lembrar de mim. E aí, quando aparecer o empecilho, você levanta a voz para o céu e fala: vou persistir. É agora que eu vou fazer. E a partir de um certo momento, a espiritualidade que vem para te auxiliar no culto, ela já começa a preparar e equilibrar, encaminhar tudo para que nada dê errado. Parece mágica, tá? Mas são só os espíritos. E alguns cuidados importantes também que eu não posso deixar de falar e alertar, né? Culto no lar não é reunião mediúnica, tá? Então, assim, não é um lugar para você se reunir para invocar espírito, para brincar com a espiritualidade, né? Lembrem-se, tem um monte de espírito do lado de lá doido para brincar. Então, não é o momento para se fazer isso. E se algum tipo de situação, de alteração no sentido, né, espiritual, mediúnico começar a aparecer, é um sinal para você buscar orientação, né, numa casa espírita. Porque às vezes nós somos todos médiuns, não podemos nos esquecer disso. E às vezes ali, né, você tem médiuns a iniciarem as suas trajetórias como médiuns. Então, a mediunidade exacerbada, o canal mediúnico muito aberto, então você precisa buscar ajuda para que se atinja um controle, um equilíbrio daquilo ali. Eu sei lá na minha casa que a minha mais nova tem uma mediunidade violenta. Então, assim, eu já estou acompanhando isso e monitorando para que na hora exata, na hora devida, ela possa começar a se... E o próprio culto no lar já ensina o espírito dela e os espíritos que a acompanham, né, de como as coisas têm que caminhar. Participantes devem todos se sentir bem durante o culto. Ai, tá me dando aqui, ai, tá me dando uma ânsia, ai, né? Não é para acontecer dessa forma. Não tem que ser assim, tá? Qualquer observação anormal ou manifestação ostensiva, desculpa aí que o corretor botou para o inglês aí, pode indicar a presença de médiuns no grupo, sinalizando a necessidade do estudo e controle das faculdades mediúnicas, preferencialmente dentro de um centro espírita e devidamente orientados, tá? Nunca tive problemas, né? Mas não custa alertar, deixar aqui, né, o aviso. E dessa forma, fazendo o culto, abrindo a porta para Jesus ali entrar, né? É só mais um chamado dele, né? Nós temos vários chamados ao longo do dia, nas dificuldades, nas vitórias, nas alegrias, no trânsito, quando alguém vem, te fecha, buzina, te xinga, né? São chamados de Jesus para você testar sua paciência, sua compaixão, para desejar um bom dia, vai com Deus, meu irmão, né? Ah, mas eu não consigo, mas vai conseguir um dia. Um dia vai. E lá está ele, diariamente, de braços abertos, nos chamando, nos aguardando, esperando o convite para entrar na sua casa, né? E a decisão é toda nossa. Basta que nós estejamos predispostos a entrar em conexão para o nosso bem, para o bem da nossa família e para o bem daqueles que cruzam o nosso caminho, né? E o maior ensinamento, né, o resumo da lei que foi deixada por ele é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado.